Nós vamos fazer esse desafio aqui envolvendo radical duplo. Pega a visão, mete a mão no like aí, deixa um comentário. Olha só. Primeiramente, você tem que mexer nesse primeiro radical. Aqui é por parte, é na calma. Primeiro, vou mexer nesse radical aqui. Primeiro, vou separar ele da seguinte maneira. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 5, nós podemos separar. Para isso, é necessário você primeiro lembrar que aqui é o valor do A e o valor do B é somente o número 5. Observe a fórmula se você não lembra de radical duplo. Então, eu tenho A, tenho B. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou separar ele da seguinte maneira. Mas tem que fazer primeiramente o C aparecer. Quanto é que vale o C? Vou colocar bem aqui para você. O meu C, ele sempre será a raiz quadrada de A à segunda menos o valor do B. Esse aí é o valor do C. Só que 3 à segunda é 9. Menos 5 vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é o 2. Então, o meu C aqui vale 2. Agora que eu tenho C, vou pegar o meu radical e vou separar aqui na subtração de dois radicais. Da seguinte maneira, você coloca aí raiz quadrada. Primeiro, você vai colocar uma média aritmética entre o A e o C. Assim, ó, você vai pegar aí o valor do A, que é 3, mais o C, que é 2, e divide por 2. Média aritmética. Um detalhe importante. Se aqui você tem um sinal de menos, então aqui você coloca o sinal de menos. Se ali fosse mais, colocaria mais. Agora, eu vou colocar aqui ao lado a semidiferença. O que é semidiferença? Subtrair e dividir por 2. O A e o C também. Vai ficar assim. 3 menos C dividido por 2. Pegou a ideia? E agora eu vou ter o resultado da seguinte maneira. Raiz quadrada, aí você coloca aqui 3 mais 2, 5. Raiz quadrada de 5 sobre 2, menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Eu vou deixar dessa maneira aqui, depois a gente volta aí, para aqui, vou te dar uma mexida aí. Então, primeira parte da questão é isso. Segundo, eu vou repetir a mesma ideia para esse outro carinha bem aqui. Raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 7. Eu vou separar aqui na diferença de dois radicais. Como? Mesmo esquema, é a cópia. Até bom se você, de repente, ficou em dúvida, vai pegar a mesma ideia. Aqui eu tenho A, deixa eu marcar bem aqui. Aqui é o A, bem aqui você tem o valor do B. Anota aí, o A e o B. Aí eu vou achar o C para essa questão. Então, para essa questão, o C vai ser quem? Vou colocar bem aqui, ó. Colocar embaixo, C1 para diferenciar e o nosso C atual agora. Raiz quadrada do meu A elevado à segunda, 4 à segunda, menos o B, que é 7. Então, sempre essa é a jogada para achar o C. O A à segunda menos o B, que é esse número que está dentro desse radical. Né? Aqui, raiz de B que aparece. 4 à segunda, 4 vezes 4, 16, muito bom. 16 menos 7, coloca aí 16 menos 7, 9. E a raiz quadrada de 9, você sabe muito bem que vale o número 3. Então, aqui está o nosso C. E aí você vai fazer o mesmo esquema. Coloque aí raiz quadrada. Primeiro, a média aritmética entre o A e o novo C vai ficar 4, mais o C, que é o número 3 sobre 2. Média aritmética, soma e divide por 2. Como aqui vale menos, né? Aqui você coloca menos. Aqui vai ficar agora raiz quadrada do próximo valor. Quem é o próximo valor? A semidiferença. Subtrai e divide por 2. Vai ficar assim o nosso esquema. 4 menos 3 dividido por 2. Agora você vai ajudar o prof aqui da seguinte maneira. Quanto é que dá 3 mais 4? 7. Então, ficou raiz quadrada de 7 dividido por 2, menos
raiz quadrada de 1 dividido por 2. E dessa maneira aí você já fez a segunda parte da questão. Erasmura dá trabalho, é um desafio, né? Vai dar trabalho, na manha, tá bom? Mas com calma você consegue resolver. Agora que eu já tenho esses resultados, eu vou substituir. Vou pegar a minha expressão lá e vou colocar cada resultado que eu tenho. Pegue a ideia que eu vou fazer bem aqui, ó. Colocar aqui para você. O de baixo eu não vou mexer. De baixo eu não vou mexer. Eu sei que você está nervoso com essa expressão de baixo aí, mas observe o que vai acontecer. Aqui embaixo você não mexe. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 menos 2. Em cima, eu já tenho isso aqui. Eu posso até separar. Eu posso fazer assim, ó, porque eu tenho raiz quadrada de 5 sobre 2. Você concorda que eu posso escrever assim? Raiz quadrada de 5, isso aqui dividido por raiz quadrada de 2. Ó, separei. Numerador e denominador, né? Uma propriedade radical. Menos, mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 1 é 1. Pela raiz quadrada de 2. Separei. Mesmo esquema aqui do lado, mas próximo resultado. Raiz quadrada de 7 sobre 2. Vamos separar? Eu acho que vai dar samba. Separando aqui, vai ficar raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 1 por raiz quadrada de 2. Opa! Mas aqui tem o mesmo denominador. O que é que a gente pode fazer? Conservar o denominador e somar os numeradores. Pegou a visão? Então, bem aqui vai ficar assim o nosso esquema. Você coloca aí igual. Esse de baixo não vai mexer. Vai ficar raiz quadrada de 5. Deixa eu colocar esse radical bonitinho. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 menos 2. Show? E agora, eu tenho aqui em cima que conservar o denominador e somar os numeradores. Então, eu vou ter a seguinte jogada. Raiz quadrada de 2 eu conservei, e vou somar os meus numeradores, aonde dá para somar. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. E quanto é que dá? Menos 1, somando com menos 1, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Vai dar menos 2. E aí você diz, Mura, olha só, apareceu o mesmo cara lá, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, pois eu tenho aqui uma divisão de frações. Então, eu vou conservar a primeira, bem aqui tem o número 1 subtendido, e multiplica pelo inverso da segunda, que você vai ter uma boa surpresa. Deixa eu ver o espaço aqui. Tá legal? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir a primeira. Primeira, que é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 menos 2, pela raiz quadrada de 2, que multiplica o inverso da segunda, que é 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 menos 2. Só que aí, você cancela agora esse carinha, deixa eu colocar de vermelho, dá uma pachacada. Pachaca, olha como é lindo. E pachaca, simplifiquei, é o mesmo cara. E aí ficou apenas assim, 1 em cima e a raiz quadrada de 2 embaixo. Ah, mas aqui você pode racionalizar. Vai multiplicar o nosso numerador aqui e o denominador pela raiz quadrada de 2. Anota aí. Raiz quadrada de 2 em cima, raiz quadrada de 2 embaixo. E aí você vai colocar o nosso resultado aqui. Pega a visão. 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que vale 2. E dessa maneira
você resolveu aí o nosso desafio, uma questão top aí. Coloca nos comentários aí o que é que você achou dessa questão, se você quer mais desse modelo, e deixa um like aí. Até a próxima. Rapidola!